Efésios 5, 21 a 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento de estudo na Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos fortaleça, ó Deus, naquilo que precisamos aprender, naquilo que precisamos praticar, ó Deus. Abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, ó Deus, e cuide de nós, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre família. A palavra família, na definição da própria palavra latina famulus, que significa servo, a ideia é que lar é um lugar para servir. Então, nosso tema desse mês, lar é um lugar para servir. E nós vamos ver um pouquinho a aplicação do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, em relação ao marido e à mulher. Nós aprendemos um pouquinho na semana passada que existe uma ordem a todo cristão, que é enchei-vos do Espírito. E alguém cheio do Espírito Santo vai mostrar-se amável. E uma das características está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. A consequência de alguém estar cheio do Espírito é aprender a sujeitar uns aos outros. Aqui então vem uma aplicação do que nós estamos percebendo, do que nós queremos dizer como sujeitar uns aos outros. Deve ficar claro desde já que submissão não tem nada a ver com quem é superior, quem é inferior. A submissão, ela está relacionada à questão de ordem, de organização, e é isso que nós vamos ver um pouquinho nesta noite. Maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores, todos podem ser considerados com dignidade igual. Todos são criados à imagem e semelhança de Deus, e não há um melhor, um pior, um maior, um menor. Apenas representam e estão relacionados a papéis diferentes. A gente pode entender essa ideia pensando um pouquinho no corpo, né? Cada parte do corpo tem a sua função, e nós podemos e devemos seguir uma ordem básica. Hoje cedo até eu dei o exemplo, né? Que se alguém quiser andar com as mãos, ele pode até tentar, ele pode até conseguir, mas não é natural, não é assim que Deus fez. Então Deus fez os pés para andar, as mãos para pegar, e assim nós temos que viver. Na questão da submissão, nós sabemos que tudo vem de Deus, e essa diferenciação vem de Deus. Essa submissão, então, é um reconhecimento da vontade de Deus
para as nossas vidas. O problema é que às vezes a gente, só de olhar algumas palavras, a gente já pula longe, né? Fala, mulheres sejam submissas. Aí já dá um susto na pessoa, ela nem lê o resto do texto, ela não tem a paciência de tentar entender o que Paulo quer dizer com sejam submissas. É apenas o momento do susto. Mesmo porque nós vivemos num mundo em que a autoridade já é algo repugnante. Ninguém quer respeitar a autoridade, ninguém quer entender o que seja alguém ter autoridade. Cada um quer ser respeitado, mas ninguém quer respeitar o outro. Então aí vem um certo problema. O que nós vamos fazer hoje então, irmãos, é estudar esses versículos. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, versículo por versículo, e desde já eu vou dizer às mulheres que vocês têm uma boa notícia, que eu vou falar muito bem de vocês, tá? Então não precisam ficar tensas nem preocupadas. E os maridos, vamos aí tentar ter um pouquinho de compaixão, né, com as mulheres aí, com a parte mais fraca. Vamos entender a passagem conforme ela está aqui, e nós vamos ver como Deus é bondoso, como Deus uniu o homem e a mulher, marido e a esposa, e Ele colocou uma ordem no nosso lar, simplesmente isso. Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa palavra como ao Senhor já dá a ideia de que a mulher ela é submissa em primeiro lugar a Deus, à vontade de Deus. Não está querendo dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido como ela é submissa a Deus, ou seja, ela tem que obedecer a Deus, ela tem que seguir a lei de Deus, então ela tem que obedecer ao marido, seguir a lei do marido e tal. Não é isso. A ideia aqui é, o Senhor é aquele que ordenou, mulheres sejam submissas, então nós devemos ser submissas, porque é uma ordem. Nós não, as mulheres não, as esposas. Aqui já vem a observação, quando se fala de submissão, aqui está falando as esposas, não tem lugar nenhum falando que a mulher tem que ser submissa ao homem. A ideia aqui é a esposa ao seu marido. Qual é a razão? Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. O cabeça da mulher, aqui já dá outro susto, né? Você olhando assim de rápido, você fala, nossa, então o marido é o cabeça da mulher, né? A mulher não pensa, a mulher ela só vai seguindo a cabeça. Mais uma vez, a ideia de cabeça aqui, ela está relacionado não com a ideia de simplesmente governo, mas a ideia de que o cabeça é aquele que alimenta o corpo, é aquele que dá vida ao corpo. Tanto que o versículo diz que Cristo também é o cabeça, sendo esse mesmo Salvador do corpo. E o marido então é o cabeça, é aquele que vai cuidar do corpo, cuidar da esposa. Mas por que essa ordem? Por que cabeça? Aí a gente tem que entender lá na criação. Nós cremos na Bíblia como verdade revelada de Deus. E como foi que Deus criou o homem e a mulher? Primeiro Deus criou o homem. E depois, quando a mulher foi criada, ela foi criada de forma diferente, né, da costela. E ela foi criada com um propósito de ser auxiliadora. O propósito da criação era uma parceria, uma contribuição. Mais uma vez, olha o nosso preconceito. Quando fala que alguém é auxiliar, já está falando que ele está rebaixado, que ele é inferior. Mas não, a ideia é de viver junto, há uma parceria e um ajudando ao outro. E a mulher ela vai ser esse suporte ao marido. Aí essa é a ordem de companheirismo voluntário, de livre amor, cooperação. Então nós percebemos que na criação, homem e mulher foram criados diferentes, estrutura física diferente. Os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Não há um melhor ou outro pior, mas são diferentes no sentido da contribuição que cada um vai dar no casamento, na vida do lar.
Deus deu ao homem certa liderança para que ele exerça no lar. E a gente aqui não tem nem tempo e nem muita condição de ficar, né, dizendo o que é essa submissão, né? A mulher tem que lavar a louça, a mulher tem que cozinhar. A ideia não é essa, porque isso muitas vezes é cultural, é familiar, e a gente sabe que os papéis estão mudando, né? Hoje em dia nós sabemos que a maioria dos maridos já ajudam em casa, já ajudam em várias tarefas domésticas e até cuidar dos filhos, etc, etc, etc. A ideia é que existe uma parceria, uma ajuda mútua, longe da esposa ser serva do marido, né? Não é a figura daquela mulher escrava, que alguns maridos entendem que isso está falando sobre isso, né? Ser submissa. Então o marido senta lá na cadeira e a mulher chega perto: o que você quer, meu bem? Quer água? Quer uma comida? Vou preparar, né? Não é a ideia de alguém que vai ficar te servindo o tempo todo, mas é um companheirismo, é um relacionamento que acontece nesse casal. Vamos aqui aprofundar um pouquinho. Quando fala que pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, a ideia dele é o Salvador, é a ideia de cuidado. Como eu já disse, o cabeça no sentido de ajudar, de orientar, de conduzir, de ser alguém que ama. Nós vamos ver abaixo logo, né? Maridos, amai a vossa mulher, mas não tem como separar as duas coisas. Cabeça no sentido de cuidado mais do que controle, de responsabilidade mais do que domínio. Então, como eu disse, as mulheres vai ficar um pouco mais fácil aqui, porque cabe à mulher ser submissa, ou seja, ela deve ser submissa, mas cabe a responsabilidade tão grande do marido, que é amar a sua mulher. Versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mais uma vez aqui, por que eu estou insistindo que a ideia aqui é submissão, não ao domínio, mas à aceitação do cuidado? Porque é exatamente isso que o versículo vai falar. O versículo fala que esta igreja, que Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Olha o versículo 25: maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então as mulheres são submissas a esses maridos que vão entregar a sua vida por ela. Essa é a ideia aqui de liderança do marido. Infelizmente, irmãos, só pegando um pouquinho no pé das mulheres aí, muitas mulheres querem inverter o papel. Elas que querem governar o lar, elas que querem dar a primeira, a última palavra do meio, elas que querem decidir tudo, o que comprar, o que vender. E a gente percebe que aí alguns maridos, não sei se para não brigar, né, simplesmente falam: tá bom, tá bom, tá bom. Aí é exatamente aquela ideia de que a mulher é o pescoço, né? O marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço que vai dirigi-lo para qualquer lugar. E é sério isso, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que tem papéis que são realmente do homem, responsabilidade do homem, decisões que o homem tem que tomar. Ah, mas ele não toma. Então, irmãos, aí a gente já começa a entender o conflito. Ele não toma porque ele não tem oportunidade, ou porque ele também não toma mesmo essa posição. E a gente percebe que as mulheres sábias, elas vão ser auxiliadora e vão estar ali juntas, abençoando esse seu marido e ajudando em muitas decisões que ele tem que tomar. Essa liderança, ela precisa existir. O homem, ele tem sim um papel de líder, ele deve ter esse papel de líder na sua casa, no seu casamento. Mas ainda, para que a gente entenda melhor a parte da submissão, vamos já falar do marido. A responsabilidade do marido está bem explicadinha aqui, é que a gente não lê todo o versículo até o fim e não lê o contexto inteiro, né? A gente lê um versículo e pronto. Mas olha o versículo 25, fala que como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como que o marido deve amar a sua esposa?
como Cristo. Uma tarefa muito difícil, porque Cristo amou a igreja de uma forma tão grande a ponto de dar a sua vida por ela. O versículo 26 e 27 é interessante, que diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Cristo morreu, se entregou por sua igreja para lavá-la, para purificá-la, para que ela se tornasse santa. O marido deve amar a sua esposa e deve entregar-se por ela para que ela se torne mais santa, mais bonita, mais perfeita em todas as coisas. O marido, então, aqui muito longe de mandar, é mais o cuidar, e muito longe de ser submissa a uma ordem, é ser submissa ao amor, é respeitar esse amor, esse cuidado do marido. Eu sempre lembro, quando eu estou lendo essa passagem, uma história de um esposo que trabalhou muito e comprou uma casa e levou lá a mulher naquela casa, a casa nova que eles iam morar. E ela entrou na casa e falou: aqui eu não moro não, nesse lugar aqui eu não quero, a casa até é boa, mas se ela fosse em outro lugar eu morava, aqui não. E foi embora. Então, tentando analisar pelo que a gente está falando, o marido, com todo o amor, comprou um presentão para a esposa, para eles, e ela simplesmente não foi submissa a esse amor. E a ideia de cuidar aqui, santificá-la, purificá-la, eu lembrei muito do cuidado que o marido deve ter para com a sua esposa em relação a tudo que ela precisa. Aqui a ideia de alguém que entrega a si mesmo, que não está preocupado consigo mesmo, mas faz tudo pela esposa. Então ele deve assim fazer o melhor para embelezá-la, ele tem que presenteá-la, ele tem que cuidar dela. Eu não estou fazendo demagogia, mas porque a Bíblia está falando isso. Santificá-la é exatamente dar tudo, fazer o melhor para que ela viva melhor. E o interessante não é simplesmente para que ela seja bonita e fique aí passeando por aí, não. Por quê? Cristo amou a sua igreja, se entregou, santificou a sua igreja para quê? Para apresentar a si mesmo. A mesma forma, por que você vai cuidar da sua mulher, você vai querer o melhor para a sua mulher? Para apresentá-la a si mesmo, porque ela é a sua mulher. Então aquilo tudo que você fez por ela, você está fazendo por você mesmo. Esse sacrifício não é sacrifício, porque você vai simplesmente cuidar, amar e fazê-la feliz para si mesmo. E aí continua, versículo 28: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então é a ideia de alguém cuidar como a si mesmo. É um exemplo prático para entender um pouquinho como que você vai amar alguém. É um exemplo que serve para qualquer coisa, Como que você deve amar ao seu próximo? Como a si mesmo. E eu creio que todos nós cuidamos de nós mesmos. Nós nos preocupamos, nós queremos que a nossa vida esteja bem, nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nós cuidamos de nós mesmos. Essa é a ideia. Como a você mesmo, você deve cuidar e amar a sua esposa. E aí ele diz: porque quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então nós devemos alimentar, cuidar, como também Cristo faz com a sua igreja. E ele vai dizer que somos membros do seu corpo. Nós não somos membros do corpo de Cristo? Nós não somos a igreja do Senhor Jesus? E aí ele vai fazer a comparação de marido e mulher, que são uma só carne. Eis pois que o homem deixará a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por isso que quando você está cedendo, abençoando
ajudando, cuidando da sua esposa, você está a si mesmo, cuidando de si mesmo. E a gente percebe então que muita coisa, né, irmãos, é exigida aqui do marido. Quero ler apenas 2 passagens que ainda falam sobre o marido. Uma é 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma promessa, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, não seja grosseiro. Então essa ideia de reconhecer o valor de alguém, de cuidar, de amar como ama a si mesmo. Ninguém odiou a si mesmo, e nós somos unidos à nossa esposa, então nós somos uma só carne. E você, quando você não ama a sua esposa, você não está amando a si mesmo. Em primeiro lugar, quando você não cuida da sua esposa, você não está cuidando de você mesmo, porque o casamento, os dois se tornaram uma só carne. Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, à sua esposa. Tornarão os dois uma só carne. Versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A palavra mistério, ela é exatamente uma palavra específica para falar sobre Cristo, né? A ideia de mistério não é que é algo misterioso, mas está falando sobre a união de Cristo e a igreja. E assim, quando fala sobre essa ideia da união de Cristo e a igreja, é a comparação da união da esposa e do marido. Versículo 33, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa ao marido. O marido cuida da esposa e a esposa receba esse cuidado do marido. Quero ressaltar algumas coisas aqui. Quando se fala do marido, então, mais do que ressaltar a autoridade, está falando sobre amor. E é bem isso que a gente aprende na Bíblia. O líder, ele não é um líder que se aproveita, ele não é um líder que só quer ganhar vantagem. O líder é aquele que serve, é aquele que ama ao seu próximo, é aquele que ajuda. Então nós sabemos que qualquer pessoa que exerce o cargo de liderança, ele precisa de auxílio, ele precisa de pessoas submissas que estejam com ele. Qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa para alguém, ele precisa que essa pessoa esteja disposta a receber aquilo que ele está doando. Esse relacionamento, né, é tão profundo, perto de que a gente que se fica separando, né, marido e mulher, mas a ideia de algo que se encaixe tão bem que você nem percebe aonde começa uma coisa, aonde termina a outra, né? As duas coisas devem andar juntas. Então aqui a autoridade, ela é mais responsabilidade. É o modelo de Jesus, amor sacrificial. Agora a gente pode chegar a um momento de crise, né? Concluindo, a gente chega a um momento de crise. A mulher brava porque ela não vai amar, agora que ela não vai mais ser submissa porque o marido não ama. Também, meu marido me trata com amor, eu só devo ser submisso se ele me tratar com amor, eu tenho que ser submisso ao amor dele. E o marido também da mesma forma, mas como eu vou amar alguém que não é submissa? A ideia aqui não é gerar uma crise, mas exatamente para que a gente possa lembrar dessa união. Os dois sendo uma só carne, os dois não podem ser egoístas. A uma só carne, ela trabalha junta. Já pensou se temos duas pernas, né? Uma perna quer ir primeiro que a outra? Não, uma questão de ordem. Uma vai, depois a outra, e você vai andando. É uma só carne, andando juntos. Por isso existe o sujeitando-vos uns aos outros. Esse sujeitando-vos uns aos outros não é só a mulher, né? Todos devem se sujeitar uns aos outros. Isso sempre acontece. A submissão é algo comum do dia a dia, em tudo que a gente faz.
Mas em certas situações, maridos e mulheres, as mulheres devem entender qual que é o seu papel, o que Deus quer que ela seja submissa, o que ela está faltando em relação a essa verdade bíblica. E a ideia aqui também é simplesmente esquecer esse egoísmo, mas viver para praticar o seu papel. É a frase de casamento que eu jamais usei, né, na ideia do casar-se, que quando a pessoa vai casar, na cabeça dela está: eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, e casa e fica esperando, o marido esperando a mulher fazê-lo feliz, e a mulher fica esperando meu marido me fazer feliz. E isso vai acontecer o quê? Vão ser dois infelizes, porque é aí que está o egoísmo. Você já casa esperando o que o outro vai fazer por você. Então eu sempre digo, né? Quando se casa, você casa para fazer feliz e não para ser feliz. E quando então o marido casa para fazer a mulher feliz, ele cuida dela, né? Ele compra um monte de sapato que ele puder para ela, ele cuida dela no sentido de ajudar, fazê-la feliz. O que vai acontecer com ele? Ele vai encontrar uma esposa submissa, ele vai encontrar uma esposa que vai andar com ele, que vai ajudá-lo, que vai estar ao lado dele, né? Ela vai lá na loja comprar o sapato com ele. Olha que submissão. Vamos lá comprar mais um sapato? Vamos. É um pouco de exagero que eu estou falando, mas, irmãos, basicamente é quase isso. É andar junto. Marido, você está lá, vamos comprar um sorvete. Você vai comprar o melhor sorvete para sua esposa. Toma um picolé se o dinheiro não der. Ó, tem boa até, né? Mas faça o melhor para sua esposa. Cuide bem dela. Você está preparando, santificando-a para você. É você que vai desfrutar dela, é você que vai viver com ela. Então, quando cada um pensa no outro, as coisas vão combinando. Também é muito mais fácil amar uma esposa submissa, muito mais fácil. Tem mulheres que você não tem nem como entrar, por onde começar a amá-la, né? É uma mala, né? Vou parar por aí. Não dá para amar, ela não tem um ponto para onde você pegar, né? Está sempre cheio de dificuldades, ela está sempre cheia de empecilhos, de barreiras para você se aproximar. Então, mulher, seja mais amável, facilite esse marido a amá-la, seja mais submissa, facilite o seu marido a amar você. Assim, irmãos, nós podemos viver em paz, podemos viver melhor. Enchei-vos do Espírito. Aqui está a chave de tudo isso. Quando nós buscamos a presença de Deus, a palavra de Deus, nós aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, aprendemos a fazer o melhor, a viver melhor, e tudo vai bem. Que a nossa casa seja um lugar abençoado por Deus, que a gente possa sempre ler, estudar, fazer o culto doméstico. E Deus em primeiro lugar. Eu vou aprender a tomar melhores decisões, eu vou aprender a servir mais a Deus, eu vou aprender a fazer o melhor, aquilo que é necessário fazer, né, para o meu lar. Que Deus nos ajude e nós possamos assim aprender um pouquinho mais a cada dia, e que Deus esteja nos orientando. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor Deus é aquele que cuida de nós, ó Pai, nos ensina ao casal, Deus, o marido e a mulher, ó Deus, a entendermos qual é o papel, ó Deus, que nós devemos desempenhar no nosso lar, o que nós devemos fazer, ó Deus. A convivência, ó Deus, ela exige de nós parcerias, decisões, ó Deus, juntas. E o Senhor Deus é quem colocou o aspecto da liderança para o homem, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a entender o que significa isso, ó Pai, no nosso lar, abençoando os maridos a cuidarem melhor da sua casa, ó Deus, a ter mais responsabilidade com o cuidado, ó Deus, de tantas coisas. E que o Senhor esteja abençoando as mulheres, ó Deus, a que elas possam também assumir o seu papel, ó Deus, no lar. Nós agradecemos-te pela Tua palavra, ó Deus, o que o Senhor Deus falou conosco nessa noite,
Que o Senhor aplique, ó Deus, no nosso coração mais e mais, faça-nos entender, ó Deus. E obrigado, ó Pai, porque nós conhecemos o Senhor, porque nós estamos na presença do Senhor, e que o Senhor Deus aquiete o nosso coração e nos sustente, ó Pai. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.